As principais propagandas de medicamento no Brasil tiveram início ainda na década de 80 do século XIX. Desde então, o que se constatou foi um crescimento contínuo no número de peças publicitárias inseridas em diversos meios de comunicação. A propaganda de medicamentos representa um importante recurso de marketing. Ela tem como objetivo principal persuadir e incentivar o consumo do produto em toda a cadeia do medicamento, desde o prescritor, passando pelo dispensador até o usuário, incentivando a compra de um determinado produto. O mecanismo no qual está inserida a propaganda mobiliza diversos setores e apresenta uma complexidade de fatores e atores envolvidos. A propaganda de medicamentos pode desviar a real concepção do medicamento ao divulgá-lo como produto de consumo, criar demanda superior às reais necessidades do consumidor, induzindo a um consumo indiscriminado, incentivar a automedicação, agravar patologias ou sintomas e intensificar gastos do Estado frente ao agravamento de patologias ou pela ocorrência de reações adversas. Uma das principais preocupações frente ao uso indiscriminado é a intoxicação, uma vez que o medicamento é o principal agente de intoxicação humana no país. Provavelmente, esta seja também, como em outros países, uma das causas mais frequentes de internações hospitalares, de prorrogação da internação e inclusive da morte. 1/3 da população mundial não tem acesso regular a medicamentos. Por outro lado, há também o problema da falta de racionalidade na utilização dos mesmos. Grande parte deles são prescritos, dispensados ou vendidos inadequadamente e uma parcela significativa dos pacientes não utilizam corretamente seus medicamentos. Podemos citar exemplos como o uso de muitos medicamentos por um único paciente, o uso inadequado de antimicrobianos, frequentemente em posologias inadequadas ou para infecções não bacterianas, o uso excessivo de formas farmacêuticas injetáveis, a não prescrição de acordo com diretrizes clínicas, a automedicação inadequada, frequentemente com medicamentos de uso sob prescrição. Muitas vezes, a promoção dos medicamentos, quando não regulada adequadamente, pode criar falsas necessidades, efeitos não comprovados cientificamente ou até mesmo trazer promessas ilusórias de cura ou de bem-estar. A monitoração e a fiscalização das propagandas de medicamentos ficaram estabelecidas como competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, desde sua criação. Esta atividade reforça o que já havia sido estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que garante à pessoa e à família a proteção pelo Estado em relação à propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, impondo restrições à propaganda de medicamentos. O acesso a medicamentos de qualidade e seu uso racional também são preocupações antigas da Organização Mundial da Saúde desde a sua criação. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em 12 capitais brasileiras de março a abril de 2014, 76,7% dos homens entrevistados e 75,1% das mulheres têm o hábito de ingerir remédios por conta própria. A idade, a escolaridade e a renda foram parâmetros avaliados pela pesquisa. Pode-se observar que os mais jovens são os principais consumidores de remédio sem orientação de profissionais. E quanto maior o nível de ensino e renda, maior o autoconsumo. As capitais com maior autoconsumo de medicamentos são Salvador e Recife, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Curitiba e Brasília são as capitais que ocuparam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, onde a população aumenta as doses de medicamento por conta própria. Goiânia e Brasília possuíam, durante a pesquisa, o maior consumo de antibióticos sem receita médica. Porto Alegre, Curitiba e Brasília possuíam o maior consumo de medicamentos controlados e sem receita médica. Conclui-se que o papel da mídia extrapola a função de informar, tendo o poder de influenciar a opinião pública e auxiliar o processo de educação da sociedade. Segundo o PROCON,
as propagandas de medicamentos isentos de prescrição não podem mais exibir as imagens ou vozes de celebridades, sugerindo ou recomendando o uso de determinado medicamento. Os textos de propaganda e publicidade deverão trazer os termos técnicos escritos de forma a facilitar a compreensão do público e as referências bibliográficas citadas deverão estar disponíveis no serviço de atendimento ao consumidor. Além disso, é proibida a utilização da expressão no imperativo, como, por exemplo, tome, use ou experimente. Ainda há outra questão envolvida na propaganda de medicamentos. Estes não podem ser oferecidos como simples produtos de consumo e, portanto, não devem ser incluídos na lógica do livre mercado, que sempre gera uma demanda superior às reais necessidades. Isso porque o medicamento representa um e não o único dos instrumentos de promoção, recuperação e manutenção da saúde. Na perspectiva do uso racional, o medicamento, como parte do processo terapêutico, não pode substituir as medidas preventivas, reeducação alimentar, exercícios ou mesmo a atenção de outros profissionais. Diante disto, é notória a importância que a monitoração e fiscalização da propaganda de medicamentos podem e têm alcançado, seja por sua inserção no âmbito da vigilância sanitária e de setores da sociedade como universidades, ministérios públicos e órgãos de defesa do consumidor, seja pela possibilidade de dar início à implementação das disposições da Política Nacional de Medicamentos, preconizada nas diretrizes da promoção do uso racional.